Olá a todos e todas, então vamos continuar a nossa conversa sobre os nexos conceituais da estatística e organização do ensino, hoje discutindo um pouco sobre o nexo 3, que é o reconhecimento e demonstração de regularidades, resgatando um pouco do nosso movimento. No primeiro vídeo eu apresentei alguns elementos de constituição desses nexos e como eles foram produzidos a partir do olhar para a história da humanidade, esse processo de elaboração do conhecimento estatístico. Assim, no segundo vídeo eu apresento o primeiro nexo, que é o nexo de captação de dados, como o princípio dessas relações, da necessidade humana de começar a coletar e armazenar essas informações. Depois eu apresentei o nexo 2, que é o de síntese informacional. A partir do momento que a quantidade desses dados começa a ficar muito grande, a humanidade começa a demandar necessidades de sintetizá-los, de produzir formas gráficas, modos de resumi-los, para transmitir a informação de uma maneira mais dinâmica. E hoje eu vou discutir um pouco sobre essa relação das regularidades. Primeiramente, surge o questionamento pela humanidade sobre o determinismo dos eventos. Até então, pensava-se que tudo estava pré-determinado, que tudo já estava escrito e que não tinha mais nada que a humanidade pudesse fazer em relação aos eventos. No entanto, com o desenvolvimento de instrumentos para controle dessas informações, e aí eu resgato um pouco o nexo 2, né? A relação de listagem, a relação de tabulação, permitiu à humanidade lançar um novo olhar sobre os eventos em si e começar a compreendê-los de uma forma de qual é a chance de determinada coisa acontecer. E nesse momento, com grande influência dos jogos de azar, porque foi a partir da sistematização das chances e de apostas desses jogos que ocorre uma primeira sistematização, marcada principalmente pelas cartas trocadas entre Fermat e Pascal durante o século XVII. E aí começa o princípio dessa medição de chances. Qual é a chance? Qual é a probabilidade, nesse momento não chamada assim, de determinado evento ocorrer? E ali na lateral eu trouxe uma xilogravura do Glênio Bianchetti, que está lá no acervo do Museu de Artes do Rio Grande do Sul, que traz o jogo do osso. Era, digamos assim, uma forma primitiva do dado. Se tratava de um osso que tinha duas faces estreitas e duas faces mais largas, mas as apostas não tinham relação com o tamanho dessas faces. Inclusive, se ocorresse as faces mais largas, a pessoa recebia mais do prêmio. Então, depois de um processo do que a gente chama de probabilidade frequentista, de repetir um evento inúmeras vezes para ver qual é a probabilidade, viram que a chance de uma face larga ocorrer era muito maior do que de uma face estreita, ou seja, as apostas não faziam sentido. Buscando dar movimento a essas relações, eu trouxe um esquema. O reconhecimento e demonstração de regularidades ele surge tanto da natureza e dentro dela nós como as relações humanas. Esses eventos ocorrem no nosso dia a dia e até independente de nós. Então nós precisamos direcionar esse olhar. Ele é uma possibilidade independente de nós. Então, nesse processo, existem dois tipos de fenômenos. Aqueles que se sabem o fim dele, que a gente chama de determinísticos. A gente sabe o que vai ocorrer desse fenômeno. E os aleatórios, que mereceram maior atenção da humanidade. Então, para a compreensão desse tipo de fenômeno, primeiramente surge a necessidade de observação, de compreensão de como ocorrem esses fenômenos. Quando eu lanço uma moeda, o que pode ocorrer? Duas possibilidades, cara ou coroa. Então foi esse movimento que a humanidade precisou traçar. Isso só foi possível por causa da observação. A partir dessa observação, a humanidade começa um processo de experimentação. O que seria isso? Pegar esse fenômeno aleatório que eles perceberam na natureza, na vivência, no cotidiano, e repeti-los inúmeras vezes. Então, há esse processo duplo, né? Observação de um fenômeno e a tentativa de recriá-lo, como uma experimentação. Então, você experimenta e observa. E, por fim, o processo de contagem, principalmente dos resultados. Porque para a gente conseguir traçar essa probabilidade, essa chance de determinado evento ocorrer, precisava de um processo de contagem. E essas coisas não aconteciam separadamente, havia um processo sempre de ida e volta, de observação, experimentação e contagem, e muito provavelmente o retorno disso até conseguir produzir
uma determinada conclusão. Assim, a gente tem essa relação das chances, qual é a chance de determinado evento aleatório acontecer, e esse processo de reconhecimento dessas regularidades a partir desse processo de observação, experimentação e contagem. Então, há nesse movimento o processo de teorização matemática, que é o que ocorre a partir das teorias de probabilidade que começa a se desenvolver mais germinalmente lá com o estudo dos jogos de azar, das trocas de cartas de Pascal e Fermat, e depois ocorre um processo de axiomatização, uma relação de um espaço de probabilidades com Kolmogorov no século XX. Então, esse é um movimento de teorização desse processo das probabilidades e de quantificação das chances de determinado evento ocorrer. Assim, a gente trata o que é esse reconhecimento e demonstração de regularidades. Foi a partir desse movimento que a gente tem o que nós compreendemos hoje como a probabilidade ou a chance de determinado evento ocorrer. E por fim, essa definição do que são essas variáveis aleatórias, desse observar a natureza ao cotidiano, conseguir compreender, essa variável, esse fenômeno aqui, ele é um fenômeno aleatório. Nesse sentido, eu agradeço a companhia em mais um vídeo. O nosso próximo da playlist Nexos Conceituais da Estatística e Organização do Ensino será o último nexo, o estimativa e predição. Acompanhe nossas ações no site do APM. Alguns links e referências estarão disponíveis na descrição desse vídeo. Até lá!